Como que funciona muito esse processo de contratação? Essa questão de primeira opção, segunda opção, terceira opção. Quero saber também a questão de caixa. O Vitória está com dinheiro para contratar e se já tem alguma perspectiva para a próxima janela? Bom, como o Carpini bem colocou, ele acabou de chegar, conhece o elenco, já discutimos e falamos muito com ele com relação a isso. Ele vai observar o que tem aí, certo? É evidente que a gente tinha toda uma concepção com o Léo e que agora a gente precisa submeter essa concepção ao Carpini. Com relação à contratação, é uma coisa simples, é de acordo com o dinheiro que você tem. Quando você tem muito dinheiro, você traz jogadores mais caros. Quando você tem pouco, você traz poucos jogadores. A Série A hoje você tem 16 equipes que já estão montadas, que já jogam Série A. Essas 16 equipes contratam muito pouco, porque já tem elenco, já estão lá há muito tempo jogando Série A. E quem chega precisa se adequar à Série A. Nós traçamos um perfil de equipe, certo? Esse perfil foi traçado junto com o nosso centro de análise, junto com o nosso centro de mercado. Buscamos e trouxemos quem tinha condição de vir, quem a gente tinha dinheiro para contratar. Eu considero que o grupo é um grupo competitivo, é um grupo forte e que vai mostrar ao longo do campeonato que nesse planejamento a gente está certo. Item 2, a questão da janela, só abre em julho. Só em julho que a gente pode falar em contratação. É evidente que a gente continua monitorando, não é fácil você encontrar jogador no mercado. Primeiro você tem que encontrar alguém que não jogou 7 partidas pela Série A ou trazer de fora, certo? O Vitória tem um planejamento desde quando eu aqui cheguei. Por exemplo, o salário dos atletas que vence 5 de junho, a gente vai pagar amanhã. Nunca deixamos de fazer isso. Isso atrai muito jogadores, atrai muito comissão técnica, todo mundo que chega aqui respeita o clube hoje é um clube respeitado, resgatado, certo? E isso nos ajuda no setor de contratação, mas é evidente que a gente não tem o orçamento que tem as outras 16 equipes que aí estão. Tem que usar muito de criatividade e buscar dentro disso. Nosso planejamento, a gente chega até o fim do ano sem dever nada a ninguém, pagando tudo em dia, e vamos analisar, o Carpini vai analisar o elenco, se tiver necessidade, nós vamos sim procurar, que não é fácil, jogadores para trazer na próxima janela. Fábio, boa tarde. Vitor Razoni, do Notícias da Bahia, falando sobre a demissão de Léo Condé. Eu nunca vi tanta repercussão do torcedor. O que você tem a falar para esse torcedor que tanto se questiona sobre essa demissão? Bom, se eu fosse ouvir o torcedor, eu tinha demitido o Léo Condé na Série B, não tinha chegado nem até aqui. Essa é a grande verdade, certo? Então vamos lá. É um ciclo, como eu disse aqui, o Léo Condé é um amigo que vai ficar na história do clube, porque conseguiu 2 títulos, sendo que desses 2 títulos, um que é o mais importante nos 125 anos, que é o primeiro título brasileiro do clube, certo? Se montou um planejamento, o Léo Condé disputou campeonatos, mas por entender que é um ciclo, assim como foi João Bussi, quando aqui trouxe o acesso, que teve o ciclo dele, nós entendemos, certo, que estava na hora da gente começar um ciclo novo diante de tudo que vinha acontecendo. Aí se você perguntar, Léo Condé é culpado? Não tem um culpado verdadeiramente. Às vezes, a rotina, o tempo de um ano e 4 meses, tudo isso vai acarretando. Quando terminou o jogo Vitória e Vasco, ainda no aeroporto, eu tive a conversa com o Léo Condé, ele sempre foi franco e aberto. Ele virou para mim e disse: Fábio, não tenha pena de mim e nem raiva, faça o que você acha que deve fazer. Depois daquilo eu comecei a raciocinar, certo? Conversei com meus pares, conversei com a diretoria, conversei com os atletas, certo? E resolvemos, e eu assumo a responsabilidade, da mesma forma como eu assumi a responsabilidade quando saí da C para B, e quando fui campeão brasileiro pela B, quando voltei para a Série A, quando fui campeão baiano, eu assumo a responsabilidade, sim, não fujo de responsabilidade. Eu estou muito desfeito na minha vida, muitos, um dos quais não é falta de coragem para assumir as coisas, certo? Eu só acho que as coisas devem ser faladas e ditas quando está concretizada, e foi uma decisão nossa de fazer a substituição, por entender que era hora da gente mudar e começar um ciclo novo no clube. E veio com a suspensão dos jogos, e nós procuramos um treinador com o perfil que a gente acha
diferente do que veio até aqui. Perfil de Série A, de Série B é um, perfil de Série A é outro, tipo de jogo é diferente, organização é diferente, e aí seguimos na maior amizade com o Léo Condé, com quem eu estive ontem, com quem eu almocei, com quem está em Salvador ainda, falamos quase que todos os dias, é um amigo do clube, as portas do clube serão sempre abertas para ele, mas a gente achou que estava na hora da gente mudar esse ciclo, como a gente mudou o ciclo lá de Bussi, e que Léo Condé chegou e transformou o ciclo do Bussi num ciclo melhor ainda, certo? Que o Thiago Carpini chegue agora e transforme o ciclo do Léo Condé num ciclo maior ainda. Isso é futebol, ninguém é eterno no futebol. A gente tem que ter amor pela instituição, a gente não pode ter amor mais nada do que pela instituição, porque as pessoas passam, são passageiros e cada um dá a sua contribuição. O Vitória, a torcida, a direção, tem muito que agradecer a Léo Condé. Muito obrigado por tudo que você fez ao Vitória, muito obrigado por esse ano e 3 meses de convívio, de aprendizado para todos nós. Porém, temos um ciclo novo, vamos partir para frente e dar ênfase e nos concentrar no ciclo novo, que é o ciclo do Thiago Carpini. Boa tarde, Fábio. Boa parte da torcida esperava que, após a demissão de Léo Condé, viesse um treinador com mais lastro na Série A, com mais experiência, e você optou pelo Thiago Carpini, que apesar de ter passado por um gigante do futebol agora, que é o São Paulo, nunca treinou um campeonato longevo de 38 rodadas como é a Série A. Gostaria de entender qual o critério que você utilizou para a contratação de Thiago Carpini. Primeiro, quando você vai demitir um treinador, você precisa demitir e já pensar no segundo treinador. Então, isso é utopia, é falsidade, as pessoas dizerem que troquei o treinador e agora que eu vou pensar no próximo. Não. Eu não tenho problema de falar isso comigo, não. E não acho isso traição nenhuma. Até porque a instituição está em primeiro lugar. Então, nós temos um modelo de jogo hoje no Vitória. E que nós chegamos à conclusão que esse modelo de jogo que tem no Vitória foi um bom modelo de jogo para ganhar Campeonato Baiano, para ganhar título brasileiro, mas que não estava funcionando no Campeonato Brasileiro da Série A, porque a Série A é diferente da Série B, certo? Então, a gente procurou um modelo de jogo primeiro. Quando a gente encontrou o modelo de jogo que a gente acha que vai dar certo, a gente buscou um treinador que pudesse executar esse modelo de jogo. Fábio, boa tarde. O senhor falou rapidamente, né, sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, essas 2 próximas rodadas, que vem a calhar com esse momento de chegada do Thiago Carpini, né, para entender melhor o funcionamento da equipe, conhecer o elenco. E eu gostaria de abrir esse momento para perguntar sobre o posicionamento institucional do Vitória em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil agora, essa não vai parar, mas em virtude do que acontece no Rio Grande do Sul, o posicionamento do Vitória, eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza. O Vitória e o Bahia tomaram posicionamento juntos, porque a gente entende que quando se trata de vida, quando se tenta de uma catástrofes humanas, isso está acima de qualquer rivalidade de futebol. Nós mandamos o nosso posicionamento junto dentro disso. O que o Rio Grande do Sul está vivendo é uma catástrofe. São pessoas que estão perdendo vidas, que estão perdendo uma história, certo? Nós entendemos que, o Vitória entende que o Juventude, o Internacional e o Grêmio, nesse exato momento, eles estão desequilibrados na competição, porque eles não estão treinando, eles não estão jogando, certo? Jogadores que perderam casa, jogadores que perderam famílias, não tem cabeça para treinar, para jogar, e também não tem condições de treinar, porque hoje não tem, o Grêmio não tem centro de treinamento, o Internacional não tem centro de treinamento. Esse apelo foi nos feito e nós entendemos que isso tem total razão, que a gente quer o equilíbrio do campeonato e não pode ele ficar desequilibrado. Dentro disso, o Vitória foi favorável à paralisação, mandamos um ofício, externamos nossa opinião para que a gente possa voltar daqui a 2 semanas, sendo que Juventude, Internacional e Grêmio já possam estar treinando, já possam ter local de jogar, para que a gente possa ter um equilíbrio. Presidente, a gente acompanhou muito de perto, de fato, quando você assumiu o clube, a mudança que o clube teve com o passar dos anos até chegar ao patamar atual na Série A. E hoje, acredito eu acho que é o consenso geral, você vive seu pior momento na gestão, mais turbulento, eu diria, após essa Série C, juntamente com o Ítalo também. Vocês têm sido muito questionados pela torcida nas redes sociais, acredito que nas ruas também, porque acontece. Nas ruas não, só fantasma
e fake news de rede social, que o cara cria um personagem para me criticar. A grande maioria é assim. Rede social dá esse problema. E não sei o que lá fatal, não sei o que lá, o cara vem me criticar. O cara nunca vem ele tete a tete. Ele cria um personagem na rede social para me criticar. Porque vai criticar o quê? Vai criticar porque eu saí da Série C para a Série B? Vai criticar porque eu assumi uma instituição que devia 330 milhões, que ninguém queria passar nem por perto, que tinha que pagar 35 milhões para jogar, porque você não podia nem jogar. O Vitória devia 35 milhões de transfermão para entrar em campo. Vai criticar o quê? Aí eu saí da Série C, vou para a Série B, aí conseguimos ser campeão da Série B, aí conseguimos um campeonato baiano quando nenhum de vocês aqui acreditavam, todo mundo dizia que o Bahia era favorito, que o Bahia ia dar 5, ia dar 6, nós ganhamos do campeonato baiano, do Império todo, voltamos para a Série A. Quais são as críticas? Ou será que vão criticar porque a gente fez a revolução lá da base, um prédio, 3 campos, iluminação, um mini estádio, a academia que vamos entregar dia 30, com 6 campos de futebol, com vestiário, com bar, com portaria nova, ou vai criticar porque a gente acabou de conseguir um ônibus novo? Dá pra criticar assim, velho? Então as pessoas não têm coragem de criticar até porque não tem o que dizer. Agora, infelizmente, você tem política no clube, você tem politicagem, e que o cara se aproveita, fica torcendo até pro Vitória perder, pra aparecer nesse momento, insinuando algumas situações. Eu não tenho problema com crítica, eu tô aberto a crítica, tô aberto com diálogo, e tenho minha consciência devida, que eu larguei a minha vida para resgatar o Vitória. E eu resgatei o Vitória junto com a minha equipe, com todos que aqui estamos, com a imprensa, com a torcida que foi o 13º, o 14º lugar. Agora, no mesmo momento que a gente é recebido no aeroporto, chegando da Série C nos braços do povo, que a gente é recebido no aeroporto nos braços do povo por ter voltado para a Série A, que a gente é recebido nos braços do povo por ser campeão brasileiro, que a gente é recebido nos braços do povo com um trio elétrico por ser campeão baiano. O Vitória perde 4 jogos no Campeonato Brasileiro e eu sou o pior presidente da história do clube. Então, não dá para entender, mas vamos lá. Desculpa o desabafo, mas eu tinha que fazer esse desabafo aqui, tinha que fazer. E você e Ítalo também, como é que tem lidado com tudo isso, essa pressão toda, Ítalo? Você também que fez um bom trabalho, faz um bom trabalho, mas vive esse momento turbulento. Bom, até aproveitar para pegar o gancho na pergunta, porque se tiver que criticar o futebol ou qualquer coisa do tipo voltada ao futebol, que critique a mim, porque eu sou responsável. Né? O Fábio, obviamente, como presidente, e tudo que ele acabou de citar é incontestável. Você não tem o que contestar. Isso é um fato. Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses, nunca atrasou um dia de salário, nunca atrasou um dia de premiação e o resultado está aí, é só andar pelo clube para ver. Futebol, a gente aceita todas as críticas porque nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai acertar, né? Sou muito feliz e acredito muito em tudo que a gente faz. Às vezes as pessoas acham que é fácil ter convicção. Não é fácil ter convicção, mas eu tenho muita convicção em tudo que a gente faz. E assim como quando a gente fez a janela, que fechou a janela ali em fevereiro, todo mundo estava elogiando, hoje em dia todo mundo critica. Opinião, como o Thiago Carpini falou aqui, está tudo certo. A gente precisa ouvir, avaliar e chegar a uma conclusão novamente. Entendeu? Porque a gente aqui está preocupado com o Esporte Clube Vitória. E eu falo isso muito para Fábio, falo isso muito para toda a equipe. A gente hoje se preocupa, o objetivo aqui não é proteger um, proteger outro, não é contratar para dar resposta para a torcida. E hoje a gente poderia ter contratado até outros nomes que de repente a torcida se agradaria, valeria a pena. Gastaria muito mais, será que entregar dentro de campo? Então, o que a gente fala aqui é sobre responsabilidade e convicção. Isso pode ter certeza que também não me falta e por isso que a gente está aqui, né, para responder todas as perguntas. Nunca me furtei disso, vocês sabem muito bem disso, né? E a gente está aqui justamente para voltar, mudar o ciclo e tem muita convicção que vai mudar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ítalo. Minha pergunta vai direcionada mais para o Ítalo em relação exatamente às contratações, né? Foram contratações que, a princípio, a torcida tinha aberto os olhos, assim, comemorado. São jogadores, alguns com nome já rodado, porém, alguns não surtiram efeito, não renderam ainda o que podem render, o que a torcida esperava. Eu queria saber como vocês enxergam esse declínio, assim, possível, falando, e também as críticas da torcida também, que pegam no pé naturalmente.
Eu acho que como enxergar as críticas é natural. Se você não ganha, você não vai ter elogio, você vai ter crítica. Então, a crítica é totalmente natural. Avaliar os atletas, como você mesmo falou, que acabaram jogando pouco, eu ainda acho que a gente precisa de uma amostragem maior, né? Porque se você pegar, por exemplo, a minutagem dentro de campo do Giamotto, os rendimentos e tal, e aí a gente pode fazer um comparativo com outros, ele entregou, talvez a expectativa foi maior, talvez a expectativa foi menor. Me apegando nesse exemplo, é um atleta que vem de um futebol totalmente diferente e a gente sabia disso. E a gente venceu uma concorrência com outros 3 grandes clubes da Série A que não eram os que subiram. Então foi um esforço e assim como todos os que vieram, a gente trouxe com muita convicção. E a gente acredita demais em tudo que a gente está fazendo e a gente acredita demais nesse elenco. O que a gente precisa fazer agora é justamente recuperar a confiança, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Eu já falei isso aqui, inclusive, para vocês. Não adianta pegar a qualidade do Messi e colocar no jogador de confiança que ele não vai jogar. E por isso que a gente cuida tanto do ambiente, por isso que a gente é tão sereno, sábio e tranquilo com tudo que a gente faz. E a intenção, inclusive, de vir aqui é de passar a tranquilidade e a confiança ao próprio torcedor. Que ele venha, que ele apoie e que, após ao jogo, os resultados, se tiver que criticar, não tem problema nenhum. A gente sempre está ouvindo as críticas, sempre vai estar escutando. Mas a gente precisa ouvir todo mundo e tirar a nossa própria conclusão. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Fábio. A pergunta é mais ou menos sobre arrecadação financeira. Como citado, o Vitória precisa de dinheiro para pensar em contratações em julho e tem 2 temas que eu acho que seria interessante trazer para a discussão. O primeiro, o naming rights da Fatal Model e o segundo, a projeção da diretoria sobre o número de sócios batendo 50 mil até julho, o quanto isso significa para os cofres do Vitória a curto prazo. Bom, o naming rights da Fatal Model não acabou, mas também atrasou, não sei se vocês sabem, a Fatal Model fica em Pelotas, e Pelotas é uma das cidades mais inundadas nesse exato momento, então não tem como a gente voltar a discutir isso no tudo que está acontecendo lá. Então demos um mas está avançando, está se conversando sim. E continua de pé a ideia de fazer a cobertura, continua de pé. Não adianta falar agora, porque se você for fazer será em dezembro, janeiro, quando para o campeonato. Agora que o campeonato também vai se estender, você não sabe quando é que o campeonato vai parar, se vai emendar com o Baiano, então a gente está vivendo muito uma incerteza. Os sócios são fundamentais, nós tínhamos uma projeção de ter 50 mil sócios, hoje estamos perto de 40, 37, 38, alguma coisa assim, certo? E é importante, é fundamental. E até recebi um monte de mensagem aqui, as pessoas, calma com o coração, eu estou calmo. É que eu passei uns 3 dias aqui meio que indignado, certo? Eu até esqueci de dizer, Donato, primeiro agradecer a sua pergunta, que não falei metade das coisas que tem para criticar. Tem para criticar aqui mais 8 camarotes que a gente fez, mais uma academia nova, fisiologia. Tem para criticar do lado esquerdo mais 4 camarotes que a gente fez, mais 6 salas, mais um refeitório que a gente vai inaugurar. Aí o cara coloca lá, mas eu quero os 3 pontos. Para os 3 pontos vir, você tem que ter estrutura. Vocês acabaram de ver aqui o que o preparador físico disse. Em outras palavras, que ele ficou muito feliz com a estrutura que ele encontrou. Agora está vindo do São Paulo, com a estrutura que ele encontrou do Vitória. Se você não faz investimento em estrutura, a estrutura não recupera jogador. Se você não tem os camarotes, hoje você tem mais de 1,5 milhão de venda de camarote por ano no clube. Isso é dinheiro que entra para ajudar na despesa do clube. Se você não faz campo novo, o cara não consegue treinar nem implementar um treinamento de força, ou seja lá de que for, para dar certo. Se você não tem uma boa academia, uma boa fisiologia, uma boa fisioterapia, você também não consegue. Então, torcedor que bota lá, eu quero os 3 pontos, para os 3 pontos chegar, não é só botar o time para jogar, não. Você tem que ter toda uma estrutura, e o Vitória hoje tem a maior estrutura do Nordeste, não tem um problema em falar disso, não. Certo? E tem uma das melhores do Brasil, dito por quem aqui chega. Porque se mudou a cara do Vitória em 2 anos e 5 meses que aqui estão. Não é discurso, é só cada um pegar. Nós vamos até publicar um relatório agora, nos próximos 15 dias, dos 2 anos e meio de clube, com todas essas informações, para que todo mundo tenha acesso para entender. Então,
O Vitória continua apertado financeiramente? Continua. Mas o Vitória hoje é uma das poucas instituições do Brasil que tem todas as certidões. Hoje você tem certidão de FGTS, de INSS, de ISS, de IPTU. Tanto assim que a gente acabou, quem acompanha o Diário Oficial, ontem no Diário Oficial, o Vitória aprovou um projeto para o feminino, para a base, certo? E para, até mandei para Léo aí o Diário Oficial, para o feminino, para a base e para o basquete, que o Vitória pode captar 9 milhões no mercado. Estamos procurando uma empresa, que é a Lei de Incentivo Federal, aprovado, dado ao Vitória o certificado, em função do Vitória ter se reerguido financeiramente, em função do Vitória ter se organizado do ponto de vista de ter todas as certidões, e não está mais no Serasa e no SPC, graças a Deus nos livramos disso. A gente hoje pode captar 9 milhões no mercado, e estamos conversando com um grande patrocinador para buscar esses recursos, para melhorar, para o basquete voltar para a NBA, para o futebol feminino ter, para o futebol feminino voltar para a primeira divisão, e para a gente ter aqui o nosso centro internacional da base, que eu acho que é o que falta para o clube. Então tudo isso é função de um trabalho, nada cai por acaso. E os 3 pontos para chegar, tem que ter tudo isso aí para depois chegar aos 3 pontos. Ítalo, boa tarde. Você estava falando sobre as críticas ao elenco, e que são muitas, principalmente nas redes sociais, e acho que um dos setores mais criticados é o ataque, né? O Vitória não tem desempenhado muito bem ofensivamente, o Alejandro não vive uma boa fase, o Osvaldo também não. O Everaldo, que foi um jogador que vocês contrataram com experiência de Série A até agora, não estreou. Agora trouxe o Janderson, que começou até bem, né? Queria saber de você, existe um problema de reposição no ataque? Você acha que faltam peças para esse ataque, ou é realmente a questão da confiança que você falou? Nuno, eu acho que tudo um pouco, né? Se eu apontar uma coisa só, acho que é um contexto, mas se a gente olhar para os últimos jogos, praticamente não se teve chance criada, então a gente não pode culpar só o ataque. Entendeu? E aí passa pela confiança, desde quem está construindo lá atrás, para a bola chegar no ataque, assim como também a gente passou a levar muito mais gols, e isso não é criticado, como eu também posso colocar que a defesa também começa desde quem está defendendo lá na frente, né? Então isso vai depender muito de quem está olhando e como está olhando o futebol. Se o cara olhar individualmente, ele vai ver a deficiência técnica individual do jogador, né? Mas, se você olhar coletivamente para o contexto geral, eu apontaria várias, entendeu? Apontaria várias, porque se você pegar os últimos jogos, os quais infelizmente a gente não pontuou, quantas chances a gente teve não estou falando de chance clara de gol, não, estou falando de finalização. Quantas bolas o Vitória finalizou? Para dentro, para fora, não importa. Quantas? Entendeu? Então, é um contexto de coisa. Não é o ataque, né? Não é o meio e nem é só a defesa. Boa tarde, Ítalo. Santiago Oliveira, Portal Massa. A gente sabe que existem várias variáveis. O presidente já falou que para a chegada de reforços precisa de dinheiro, captar, né, recursos. Mas a gente sabe que esse elenco foi montado, né, e foi até externalizado pela própria diretoria, por estilo de jogo de Léo Condé. Tá? E eu quero saber, caso daqui para frente, na próxima janela, sei que está longe ainda, mas eu gostaria que você explicasse um pouco como é que o clube está preparado para uma possível mudança, um elenco que é mais focado no físico, né? Jogadores mais técnicos. Eu gostaria de saber como é que o departamento de futebol enxerga essa situação, por favor. Ótima pergunta. Eu acho que quando a gente começou o planejamento, e eu já falei isso algumas vezes, a gente inicia o planejamento lá em setembro, ainda com 2 cenários, né? Esperando concluir, obviamente, o acesso, né? E já pensando na Série A. E quando a gente monta e começa a planejar o nosso elenco para 2024, a gente internamente, o nosso time tem que gostar de marcar, tem que ter esse tesão de marcar, mas com a bola a gente tem que ter a condição de jogar, porque a Série A é isso. A Série A você precisa jogar, você precisa trazer alternativas e estratégias para conseguir muitas vezes
envolver seu adversário e conquistar esses 3 pontos. Então, desde o início, a gente não montou um time só para marcar, um time só de força, um time só de intensidade. A gente montou um time com a condição de jogar. Eu acho que isso foi preponderante, inclusive pela análise do próprio Thiago. Por que foi tão rápido que a gente fechou? Porque, primeiro, ele conhecia o nosso time inteiro, todo, ponta a ponta, falou característica de todos os jogadores e concluiu dizendo, não, com o que tem aí eu acredito que a gente consegue realmente fazer esse time jogar, se organizar e pouco a pouco, né, ir subindo de degrau a degrau. Então a gente desde lá de trás planejou isso, né? O responsável, mais uma vez, eu falo e deixo claro que sou eu por tudo que acontece dentro do futebol, mas a gente tenta controlar tudo que a gente consegue controlar. E isso passa desde a questão da estrutura, que como o Fábio falou, e ainda não citou, falou, e ainda não citou que a gente criou o departamento de mercado, contratou profissionais novos, computadores, N softwares, enfim. Então, o que a gente faz aqui dentro, quando a gente está montando o elenco? Tudo aquilo que a gente pode minimizar, a gente minimiza. Debatendo, escutando todo mundo, botando todo mundo dentro do processo, certo? Trazendo máximos de dados quantitativos e qualitativos para que a gente tome a decisão. E mais uma vez eu repito, no final a decisão vai ser minha. Ítalo, eu fazendo para Ítalo e para Fábio, aproveitando, você acabou de falar no departamento de mercado e vocês devem trabalhar de forma integrada, né? Comissão técnica, o departamento de mercado, a diretoria executiva de futebol. Eu queria que você me falasse o que é que justifica, né, das 24 contratações, é claro que 21 hoje ainda existem no clube, da maioria desses jogadores não foram aproveitados, apenas ali, não foram aproveitados assim, não tiveram uma minutagem que pudesse ali contribuir para que o Vitória saísse dessa situação. Com relação a Fábio, a pergunta para Fábio é com relação ao ambiente, né? Você sempre pregou a questão do ambiente, você sempre faz questão de falar dos salários pagos de forma antecipada. Recentemente a gente viu uma publicação do empresário do Luiz Adriano fazendo uma espécie de cobrança, né? E isso leva ali o torcedor a entender que o ambiente do Vitória está um pouco conturbado. Eu queria que você, Fábio, falasse também sobre esse ambiente do Vitória nesse momento. Só vou, desculpa, presidente, interromper, porque a pergunta foi para ele, não foi para mim. Ele não é empresário de Luiz Adriano, tá? Talvez seja um amigo que é empresário ou qualquer coisa do tipo, mas ele não é o empresário do Luiz Adriano. O Vitória em nenhum momento negociou ou fez contato com ele ou qualquer tipo da coisa para o Luiz vir para cá. Se por acaso passou a ser, nem eu sei, e aí foi depois dele chegar aqui. Mas vamos à primeira pergunta. Tem como fugir e não ser direto. É a opção do treinador, cara. Eu não tenho como dizer que foram poucos utilizados ou muito utilizados, porque não sou eu que escalo o time. Entendeu? Agora, dentro do resultado que vinha tendo, e é óbvio que eu concordo, a base ter sido mantida e o rendimento da base, que é do ano passado, dentro de campo, ela foi muito mais efetiva. Isso é nítido. Entendeu? Agora, a partir daí, como ela vai ser feita essa dada transição, se eu vou precisar pensar em algum atleta que pode me ajudar dentro de campo e vou extrair dentro da característica dele o que ele tem de melhor para encaixar aqui dentro dos 11, aí já não é função minha. Isso, a partir daí, é onde vem as contestações, porque, de fato, quem veio esse ano passou a jogar muito menos, né? E, obviamente, isso, no início do ano, fez diferença, até a gente encerrar o ciclo e entender que, a partir de agora, a gente zera, tem todo mundo a mesmo par de igualdade, numa visão de um novo treinador, que vai dar sequência daqui para frente. Desculpe, então, Pois não. Por isso que eu perguntei da integração, né? Da diretoria executiva, do departamento. Aí eu já imaginava essa resposta, a opção do treinador. Mas vocês não conversavam a respeito desses jogadores
Perfeito. É porque às vezes a gente foca numa coisa e acaba esquecendo de responder outra. Como eu falei, o responsável das contratações sou eu, mas anteriormente eu já respondi. Todo mundo é ouvido no processo. A decisão final ela vai ser minha, porque precisa ter alguém para decidir, porque o futebol ele é assim. Precisa se inserir os rótulos muitas vezes, tanto para jogador, como para treinador, como para diretor. Mas, obviamente, se a pergunta é direta, se Léo participava do processo, obviamente ele participava do processo. Né? Nenhum jornalista vai assinar um texto que, ao mínimo, não tenha lido, não esteja de acordo. Agora, óbvio, tem os atletas que eu indiquei, tem outros atletas que ele indicou, e isso aí é normal, gente. A gente não precisa ficar tentando crucificar um lado ou outro, porque em todo tempo a gente só fez e só faz ressaltar o quanto a gente respeita e o quanto a gente é grato ao Léo e à comissão dele. Né? Quando a gente olha para essa sala aqui e vê as fotos que estão estampadas na parede, é ele que nos ajudou e guiou o nosso time e o nosso clube a conquistar isso. Então a gente é muito grato. Então seria muito ruim da minha parte ou da parte de qualquer pessoa apontar um dedo para um lado ou para o outro. E por isso que, mais uma vez, eu falo, se tiver que apontar, quem é o chefe direto do departamento de futebol não sou eu, não tem problema nenhum, pode apontar o dedo para mim. Com relação ao ambiente, o ambiente Guma, ele tem uma série de fatores para o ambiente estar bom, né? Não é só no clube de futebol. O ambiente tem a ver com condições de trabalho. O Vitória hoje tem excelentes condições de trabalho. O ambiente tem a ver com salários. O Vitória é o único time do Brasil que paga salário adiantado. O ambiente tem a ver com premiação, tem a ver com motivação. Então, nada mudou no Vitória nesses 2 anos e 5 meses desde quando eu estou. Continuamos fazendo as mesmas coisas. É evidente que chegaram atletas novos, que se juntaram aos que aqui estão. No primeiro momento têm um conhecimento, estão se conhecendo, mas o ambiente do clube continua o mesmo ambiente que a gente aqui manteve desde quando a gente chegou da Série C para a Série B, como da Série A. Nada mudou. Agora, quando você não ganha, quando você perde 4, como a gente perdeu 4, aí aparece um bocado de coisa. Até uma collab que o Vitória faz comigo, desde quando eu sou presidente, vira notícia, que eu faço com o Vitória, que o Vitória faz comigo. Então, porque está perdendo. Quando está ganhando, você faz lá de Campeonato Brasileiro, de Baiano, está tudo bem. E assim a gente já entende. Eu sempre disse isso aqui. Quando a gente ganha, não está tudo certo. Quando a gente perde, não está tudo errado. Mas não temos terra arrasada. Nós estamos falando de uma competição que tem 38 rodadas. E que faltam 33 rodadas. Aí agora eu vou querer acreditar, como os muitos já estão dizendo, que já acabou, que a terra arrasada, está tudo resolvido. Não, porque se eu acreditasse nisso, lá atrás, quando a gente estava na Série C, na zona do rebaixamento para a Série D, esses mesmos que me criticaram por ter trazido João Bussi e Edgar, disseram que eu era o irresponsável por estar trazendo João Bussi e Edgar, porque faltava 8 rodadas para acabar o campeonato, que eu tinha que me preocupar, era para disputar a Série D. Essa mesma pessoa que me criticou lá, é a mesma pessoa que me criticou, e aí nós voltamos para a Série B, a mesma que me criticou quando eu estava fora do campeonato da Copa do Brasil, que eu estava fora da Copa do Brasil, e como é que eu dava uma declaração dizendo que ia ser campeão? É a mesma que está me chamando de falastrão agora. Você acha que eu vou me importar com isso? Infelizmente as pessoas não aprendem com o tempo, eu aprendo muito com o tempo, porque um campeonato, o que vale é o resultado final, e não o resultado inicial. Vamos ver como é que vai acabar a Série A para o Vitória. Tá aí o desafio, acabou. Ítalo, você acabou de dizer, né, que as responsabilidades de contratações são suas. Apesar de você ter o presidente, análise de desempenho, todo mundo já sabe quem são. Mas foram, só para corrigir uma, foram 25 contratações. Dessas 25, são 3 ou 4 jogadores que estavam constantemente atuando. Se a gente botar aqui, PK variando às vezes ali com o Esteves, o William Oliveira, que é muito criticado, mas não é um jogador que joga para a torcida, mas joga para o time. E aí eu te faço a pergunta, só me corrigiram aqui 24, o que é que você planeja, e aí eu digo você planeja, que vai botar para o presidente, vai botar para análise de desempenho, para que esse não seja na próxima janela mais 24 jogadores contratados para 2 ou 3 serem aproveitados, porque a gente sabe que tem alguns que não estão no nível de muitos que já vieram jogando desde o ano passado.
Aí, mais uma vez, a gente recai a opinião, né? Estar no nível ou não é opinião que muitas vezes ela muda e está tudo bem. Se vocês lembrarem bem, ano passado, e vocês vão lembrar agora quando eu falar, como é que foi os primeiros jogos de Felipe Vieira? Todo mundo criticou, cara. Agora, depois que Marcelo não teve rendimento, que ele teve que ter sequência, a gente acabou comprando ele do Londrina. E aí é onde entra a nossa serenidade, a nossa calma, a nossa sabedoria de entender o que é o processo do futebol e ter calma. E eu não tenho problema nenhum de admitir que, obviamente, eu seria o melhor diretor, não é do Brasil não, do mundo, se eu só acertasse. Se eu só acertasse, eu seria o melhor diretor do mundo, não era do Brasil. Então, eu acho que é muito por aí. Só isso aí que a gente tem que apresentar a carpinha ali aos atletas, a gente tem que abreviar aqui, porque tá lá todo mundo esperando. Vamos lá. Rapidinho a gente termina. Rapidinho a conversa tá boa. Então, Fábio, eu acho que assim, se chegar em julho a gente tiver que contratar outros 24 jogadores, obviamente aí eu não tenho nem que chegar até lá, porque aí é falha de planejamento, de processo, de tudo. Entendeu? Então, assim, vamos aguardar, vamos ter paciência, vamos esperar agora nesse novo ciclo, se quem não rendia vai passar a render, se quem rendia vai passar a render mais, entendeu? É esse que é o processo do futebol que muitas vezes nos surpreende. E eu entendo e não tenho problema nenhum em assumir e até mesmo concordar que a opinião atual é em cima dos últimos jogos. E aí está tudo bem. Só que o meu dever como profissional antever, né, e ver o todo. E é por isso que, mais uma vez eu falo, tenho muita convicção que vai dar tudo certo. Ítalo, boa tarde. Falar sobre um jogador específico que até a chegada dele aqui em Salvador já foi assim meio com a novela, que foi o Daniel Júnior. O torcedor cobra muito a presença dele em campo, porque entende que é um bom jogador, mas na partida passada contra o Vasco ele nem foi relacionado. Existe algum problema de bastidor com esse jogador? O que é que está acontecendo? Não, cara, não teve. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram e eu não tive problema nenhum de dizer, pós-jogo ali, a decisão foi uma decisão, né, como todos os treinadores falam, nem sempre dá para agradar todo mundo, e naquele momento o atual treinador entendeu que ele não tinha que estar na relação. Ítalo, Fábio, pode falar? Boa tarde mais uma vez. Com base em tudo que foi dito aqui, até pelas cobranças da torcida com relação ao trabalho de Ítalo e a demissão de Condé, é razoável que o torcedor compreenda que um dos motivos que levaram a essas duas decisões, a demissão de Condé e a permanência de Ítalo, que a diretoria como todo entendeu que o elenco, de um modo geral, precisaria ter mais rodagem? É razoável também, é razoável isso sim. Certo. E eu não estou dizendo que o torcedor não tem razão, não. O torcedor sempre tem razão. O torcedor é passional. Eu sou torcedor, eu sei o que é isso. Quantos e quantos presidentes eu critiquei também. Não tenho problema com críticas. Meu problema é só quando a crítica é desleal. Isso realmente deixa qualquer pessoa triste. Aquele sentimento assim que parece que tudo que você fez não adiantou nada. Certo? É só esse aqui. Meu desabafo é só em sentido a isso. Pode criticar, pode falar, não tem problema nenhum. Eu só peço ao torcedor do Vitória, ao sócio do Vitória, que faça uma reflexão. Há 2 anos e 5 meses atrás, aonde estava o Vitória? E aonde está o Vitória hoje? Não precisa muito não. Não precisa muito não. Há exatamente 1 ano e 2 meses, a gente estava jogando, certo, com o Botafogo da Paraíba pela Série C do Campeonato Brasileiro. Veja como as coisas foram rápidas, como Deus nos ajudou sim, como a torcida abraçou o projeto, e hoje a gente está aqui, numa sala que é completamente reformada, completamente nova, falando de Série A, falando do clube que é respeitado no Brasil todo, que acabou de ser campeão baiano, que tinha 6 anos que não era campeão baiano, que acabou de ganhar o título nacional. Parece até que aqui o Vitória está na situação que eu encontrei, devendo 6 meses de salário, foi assim que eu encontrei a funcionário, 6 meses de salário de Bolsa Auxílio. Então não é assim. Eu acho que isso é injustiça com tudo que foi feito no clube. Por isso que eu estou fazendo esse desabafo. Eu acho que isso é injustiça. Não são 4 jogos no Campeonato Brasileiro que você pega 2 anos e meio de dedicação, dediquei minha vida, larguei minha vida, vim aqui para dentro, 14 meses sem receber salário, para agora o cara tá me criticando porque perdeu 4 partidas num campeonato que você vai ter 38.
Então não é por aí, vamos pensar e raciocinar que não é assim, tá? Não, se um dos fatores que pesaram nessas duas decisões é que a diretoria entende que o elenco precisa de mais rodagem nesse momento. Eu não entendi o mais rodagem, Léo. O que seria mais rodagem? Os novos jogar mais. Para os novos, jogar mais. Exatamente. Entendi. Pois possa ser que sim, possa ser que não. Entendeu? Eu acredito que a gente tem, e se você pegar o nosso time base do ano passado e o time que começou a jogar nesse ano, só foram atletas novos onde a gente não tinha lateral esquerdo, certo? Não tinha. Felipe Vieira era o único que estava machucado. Então tinha que colocar PK. E foi isso que eu não tenho sombra de dúvida, que também nos fez o conjunto como um todo conquistar o título baiano. Agora, como eu falo, especular se vai dar certo, se fulano vai jogar mais porque não estava jogando antes, como eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que sim. Não posso falar todos, mas eu tenho certeza, e é isso eu posso afirmar, que vão ter vários atletas que vão ser oportunizados e que não eram bem vistos porque a culpa é de Léo? Claro que não. Como eu falei, não existe um culpado só, como o presidente falou. As decisões a gente tem que tomar, às vezes a gente tem que encerrar um ciclo, mas o Léo não tem culpa de nada. A gente precisa tomar uma decisão, muitas vezes, que não é fácil. Mas eu acredito sim, mais uma vez eu falo em convicção. Última pergunta do Anderson, que o presidente vai ter que apresentar o Carpini ao jogador. Presidente, Ítalo, é uma pracada, né? Eu vou fazer analogia com um avião, Vitória. Você é o piloto, presidente, e o Ítalo é o copiloto no futebol. E nós somos os passageiros. E existe uma turbulência que a gente não sabe o que está acontecendo, mas queremos uma solução. Então, minha pergunta para você, presidente, é a seguinte: 2022, turbulência forte, você conseguiu passar. 23, a mesma coisa. Só que agora, em 24, é uma primeira divisão, é a elite do brasileiro, é muito mais difícil. Minha pergunta para você é: o que lhe traz a confiança de que também esse ano você vai passar essa turbulência? E para o Ítalo, com relação, Ítalo, às grandes críticas que você tem sofrido nessas últimas semanas, em razão das contratações que já foram citadas aqui. O que lhe traz e nos traz a confiança que na segunda janela de transferências você trará contratações que trarão mais sucesso ao Vitória e precisando retirar alguns atletas também, né? Ou seja, se precisar reformular o elenco. Eu queria que você trouxesse para nós por que devemos confiar em você com relação a isso. Por favor. Bom, primeiro, confiança vem no trabalho, não o trabalho meu, o trabalho de equipe, que continua trabalhando, continua fazendo tudo certo. E quando você faz certo, quando você cumpre o planejamento, que você tem muita fé em Deus e tem apoio, dá certo. A torcida do Vitória continua nos apoiando. A torcida do Vitória continua nos apoiando. E o desabafo que eu faço aqui não é para a torcida do Vitória. Ela vai estar aqui contra o Botafogo e vai encher o estádio, vai gritar e com fé em Deus a gente vai reverter o resultado. Certo? Então, no dia que eu achar que a torcida não está nos apoiando, cada um tem que pegar seu boné e ir para casa. Não tem que ficar aqui perdendo tempo, não. Eu só estou aqui hoje porque a torcida continua nos apoiando. Eu saio na rua, é como eu disse para você, eu ando na rua. A torcida continua fechada com o projeto, entende que o projeto. Então, primeiro, o que é que me faz acreditar? Que a gente continua fazendo tudo certo, que a gente continua com o apoio da torcida do Vitória, para o nosso terceiro jogador. E as pessoas que entendem de futebol e com quem você conversa, lhe dá certeza de que o caminho está correto, que isso é uma turbulência, que isso vai passar como foi em outros momentos. E a analogia foi bem legal, né, Anderson, que você fez. Em nenhum momento, muitas vezes, o piloto nem o copiloto explica o porquê da turbulência. Ele só manda apertar o cinto. E aí é onde precisa existir a confiança. E é por isso que a gente vem aqui falar. É para tentar passar seriedade, profissionalismo, tentar passar a confiança para o nosso torcedor, mas principalmente para vocês que formam a opinião, né? E o confiar no meu trabalho na próxima janela ou não, eu espero sinceramente que a gente precise contratar o menos possível na próxima janela.
entendeu? É assim como quando eu sentei e quando a gente conseguiu o acesso, eu ressaltei e falei muito do trabalho do meu antecessor daqui, que eu cheguei, tinha bons processos, e ao contrário do que muita gente achava que a gente tinha que mandar 12, 15 atletas naquele momento embora, a gente mandou 3 e a gente reajustou e deu certo. Assim como na última janela, como vocês mesmos falaram, a expectativa foi muito boa, mas não se tornou realidade, né? Eu acredito e tenho muita convicção que vai voltar, porque é como eu falei, é um jogo de minimizar erro. Você vai errar, eu sei que eu vou errar e eu erro demais e eu não estou aqui para dizer que não. Claro que eu erro. A grande questão é acertar mais do que errar. Futebol, no final das contas, funciona muito assim e como o Fábio falou e eu reitero, né? E estava falando para o próprio Carpini no jogo do São Paulo, aquilo ali é contagiante para a gente. Quando a gente está perdendo um jogo com 1 a menos e vê o torcedor gritando, incentivando, e a gente empata, e a gente leva o segundo gol, e a torcida está ali, porque isso que faz a diferença. Né? Eu, apesar de cristão, acredito muito em energia, e quando esse estádio aqui está lotado, e que todo mundo acredita, e que não adianta se, no último, eu falo, eu me arrepio, no último minuto, como vários jogos foram no passado, eu acredito que vai dar certo. Agora, óbvio, como o Fábio falou, a gente precisa que todo mundo acredite e incentive, porque é para eles que a gente faz. A gente trabalha para aqueles que consomem o clube, que é o torcedor. Coletiva encerrada. O presidente agora vai apresentar a carpina aos jogadores e um aviso.